Olá, essa é a apresentação do seminário da disciplina Educação e Sociedade, sob a docência da professora Neuzimira Caldeira Souza, no curso Licenciatura em Pedagogia, realizado por Adriana, Angélia, por mim, Fernanda, Lorena, Luana e Rosângela, onde será feita uma abordagem sobre as influências e contribuições do positivismo no processo educacional, com foco nos sociólogos Auguste Comte e Émile Durkheim. Auguste Comte, nascido em Montpellier, França, foi o primeiro autor a sistematizar a sociologia como ciência específica. Seu pensamento se caracterizou pela tentativa de ordenação do conhecimento humano por meio de uma abordagem fundamentalmente descritiva e baseada em elementos quantitativos, contrapondo-se às explicações metafísicas e teológicas que dominavam as teorias filosóficas e sociais da época. Comte recusava teorias baseadas em especulações e abstrações universais, pois acreditava apenas na observação dos fenômenos pela experiência sensível. Toda a sua obra teve como base a lei dos três estados: o estado teológico ou fictício, métodos de explicação que antes era utilizado para dar sentido às suas práticas rudimentares através das divindades. Identifica-se nesse estado o fetichismo, caracterizado por dar vontade própria aos objetos, o politeísmo, onde as vontades dos deuses sobressaem e mantêm o controle absoluto, o monoteísmo, onde a vontade de Deus está no controle de tudo, e também o estado metafísico, que são fenômenos explicados através de forças ocultas, e o estado científico ou positivo, explicações e pensamentos com base na razão e nas demonstrações científicas. Émile Durkheim foi um importante filósofo, psicólogo e sociólogo francês, que viveu durante o século XIX. Constitui a tríade de pensadores clássicos da sociologia, juntamente com Karl Marx e Max Weber. Sobre a influência de Auguste Comte, foi além, para abranger o conteúdo social. Os fatos sociais constituem o objeto da sociologia de Durkheim. Para ele, ao estudar os fatos sociais, era necessário tratar destes como coisas objetivas, nos distanciando deles de forma imparcial, pois assim também nos distanciamos do senso comum, tratando, portanto, com objetividade e neutralidade. Acreditava também que os fatos sociais não dependem de nossas ações individuais, como se fosse um organismo que possui vida própria. Durkheim atribuiu duas formas de coesão que delineiam a forma em que a sociedade se comporta: a solidariedade mecânica, que se baseia na consciência coletiva das sociedades primitivas, cujos indivíduos se sentem pertencentes a ela como um todo. Aqui, a sociedade é fechada como um mecanismo autônomo, havendo uma maior coesão social em que não há divisão social do trabalho. Solidariedade orgânica, sociedade da vida moderna que ocorre através da divisão social do trabalho por influência do capitalismo. Neste cenário, não há ajuda mútua entre as pessoas, como na primeira, mas sim a solidariedade apenas entre grupos que enxergam a irmandade apenas entre si. Outro campo estudado por Durkheim é o suicídio, que para ele também é um fato social. Ele, portanto, deve ser estudado através de três formas. O suicídio anômico trata-se de um ego que se sobrepõe ao ego social. Ocorre muitas vezes em sociedades que estão em crise ou guerra, cujas esperanças estão perdidas e as mentes abaladas. O suicídio altruísta é quando o indivíduo age de forma a defender uma sociedade coesa, encerrando sua vida em benefício da sociedade. O suicídio egoísta acontece quando o indivíduo não se sente pertencente a determinada sociedade e não suporta estar vivo, além de não ver motivos para continuar vivendo.
influências e contribuições no processo educacional. O positivismo de Auguste Comte não contém uma obra voltada especificamente para a educação, mas ele defendia uma reforma educacional onde esta seria livre de influências religiosas e seria feito o uso da educação científica e positiva. O positivismo possui um projeto político-pedagógico e também uma doutrina religiosa que foi chamada de religião da humanidade. Durkheim contribuiu para que a educação seja vista como agente de socialização, que construirá indivíduos com capacitações essenciais para manter uma sociedade equilibrada. A influência do positivismo no Brasil foi de tal forma que algumas personalidades influentes, seguidores dessas ideias, trouxeram isso para o contexto em que viviam. Um deles é o Benjamin Constant, que possui um papel importante no processo de proclamação da República Brasileira. Já no campo pedagógico, essa influência se apresentou como a liberdade dos conceitos religiosos pregados pela Igreja, tornando assim o espaço escolar laico. Desta forma, o positivismo surge como uma visão diferente de tudo aquilo que já se acreditava, sem vínculos com a Igreja e com uma visão unitária do mundo e do homem, através da razão. Essa forma de pensar possibilitou à educação uma forma ampla de conhecimento, visto que já não tinha mais a influência cristã, e a escola já não se tornaria mais algo reservado apenas a uma classe social, como definia a aristocracia. Para finalizar, em uma sociedade que estava em constante evolução científica e tecnológica, novas formas de pensar a existência humana, bem como sua interação com o meio e com a sociedade, se tornaram campos de estudos de intelectuais como Émile Durkheim e Auguste Comte, assim como muitos outros que se dedicaram a compreender os seres humanos. Através destas teorias e formas de pensar, o positivismo surge como uma nova maneira de ver o mundo, sem vínculos com a Igreja e com uma visão unitária do mundo e do homem através da razão. Aqui estão as nossas referências bibliográficas utilizadas. Eu agradeço pela atenção.